Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Grande prazer tê-los aqui mais uma vez. Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante. Então você que está abrindo aí o YouTube e o nosso canal pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal e assistir o vídeo até o final. Você vai ter uma dica importante hoje, que é sobre ervas daninhas. Ué, minha orquídea tem mato? Tem, e tome cuidado com eles. Eles podem ser grandes concorrentes com as suas plantas e podem até inclusive a matá-la. Assista o vídeo até o final e aprenda aí como combater essas pragas. Acompanhem aí. Bom, estamos de volta e vocês viram aí algumas imagens de ervas daninhas nas orquídeas. O professor dividiu essas ervas em 3 categorias. Aquelas que são mais fáceis de eliminar, aquelas que são médias e aquelas que são muito difíceis. Então nós precisamos combatê-las aí desde o início para que nós possamos ter sucesso. Eu vou explicar um pouquinho uma a uma para vocês e como eu faço para tentar eliminá-las, né? Algumas não são tão fáceis assim, mas nós precisamos tentar. E aí vocês podem se perguntar assim, de onde vêm essas pragas? Bom, elas podem vir de vários lugares. O primeiro é do substrato. Então você comprou um substrato, você um musgo, um esfagno, e eles podem trazer sementes dessas pragas. É normal, acontece. E aí você tem que ficar de olho para poder eliminar. Quando você adquire uma orquídea também, ela já pode vir com algumas pragas. Também é normal, aí você tem que ficar atento para eliminar. Pode vir através de fezes de passarinhos, até mesmo em insetos, como essas ervas daninhas, elas se proliferam muito rápido, né? E as sementes, elas que são tipo, elas aderem aos insetos, as perninhas, as asinhas e tal, e eles podem levar essas pragas para outras plantas também. E elas são de dispersão muito rápida, então as sementes elas formam em forma de vagens, elas explodem, né? E se você tem uma praga, uma plantinha dessa em um vaso e ela frutificou, ela espalha as sementes para outras plantas e aí começa a nascer para todo canto, né? Então nós vamos ter que ter alguns cuidados. Bom, o primeiro nós vamos conhecer, é muito comum em todas as orquídeas, principalmente quando elas começam a ter uma certa umidade. Essa daqui é uma encíclia e aqui está a nossa famosa brilhantina. A brilhantina, essas plantinhas aqui, elas são assim uma praga que se espalha com muita rapidez. E eu considero ela a número 1, ou seja, assim, uma das mais fáceis de se eliminar. Apesar de que qualquer galinho que ficar, ela enraiza e continua crescendo. Ah, professor, mas ela é tão bonitinha. Ela é bonitinha, mas ela pode ser um concorrente muito forte para a sua orquídea. Por quê? Ela pode tomar conta do vaso inteiro e quando você regar, a água nem chega na sua orquídea, fica só nela, né? Então ela é uma espécie de suculenta e ela precisa de muita água também e de nutrientes. Então você pode ter sérios problemas com a brilhantina. Já já nós vamos ver como é que nós vamos eliminar ela. Tá? Então a brilhantina é a número 1, que eu considero assim fácil de ser eliminada. Tá? Brilhantina, todo mundo tem, né? Vamos cuidar aí. Aqui, essa daqui é uma encíclia, tem até 2 florzinhas aqui, né? Fora da época, mas é a Prostecheia vespa. E aqui eu tenho a plantinha número 2, que eu considero também assim
mede a sua eliminação, que é o quebra-pedra. Ele é uma plantinha que ele já nasce frutificando. Aqui nas folhinhas ele já tem os frutinhos. Então ele se espalha muito rápido, né? Ele vai crescendo, ele fica uma arvorezinha e espalha sementes para todo canto. Mas você consegue eliminar até mesmo puxando com a mão, né? Ele é plantinha nova assim, você consegue eliminá-lo totalmente, retira toda a raiz, ele não brota mais, né? Então não é assim também tão complexo para eliminar o quebra-pedra, mas você tem que eliminá-lo antes que ele frutifique, ou nesse estágio aqui, ó. Esse estágio aqui é um estágio que você consegue tirá-lo com facilidade. Se ele fica muito maior, você precisa segurar o substrato ou você precisa usar de algumas outras ferramentas que nós vamos ver daqui a pouco. Então esse aqui é o número 2, né? Ele não é tão difícil de se eliminar. Temos outras praguinhas consideradas aí como número 2, o agriãozinho, que ele, né, também cresce muito rápido como a brilhantina e também você consegue tirá-lo todo, eliminar toda a raiz. Aqui, ó, nós vamos ter um outro muito complicado já. Aí no número 3, que é o mais difícil, nós temos duas pragas muito difíceis. Esse aqui, o trevinho é muito difícil, por quê? Porque conforme ele vai ficando mais adulto, ele vai ramificando, né? Então da parte principal dele, ele vai ramificando e vai criando novas plantas. E a raiz, né, principal dele se torna bem resistente, muito forte, muito grande, e ela desce até o fundo do vaso, enrola embaixo, que se torna bastante difícil a sua eliminação. Em algumas vezes nós vamos ver o que é que nós precisamos fazer para poder eliminá-lo, tá? E ele frutifica as vaginhas, aqui tem uma, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, e ela explode a sementinha e espalha para todo canto. Então também esse aqui é muito perigoso e um concorrente muito forte. Temos que tentar eliminá-lo. Esse aqui geralmente vem nos musgos, lá do litoral, né, do mar, e vem a sementinha, porque quando vai secar, não sei de onde aparece, mas ele vem, tá? E aqui nós vamos ter o que eu considero o mais difícil. Essa daqui é uma Richard Miller, né, ela está ainda abrindo, e aqui, ó, essa plantinha aqui, que está com esses botõezinhos aqui, ó, que nós vamos ter um quebra-pedra, nós vamos ter a brilhantina, ó, a brilhantina você também elimina com a mão, ó, bem facinho, ó, ela sai todas as raizinhas, né? Esses daqui são os mais complicados. Eles têm uma raiz muito profunda e se você não retirá-los toda a raiz, qualquer raizinha que ficar, brota. Em alguns casos, que nem neste caso aqui, que o vaso já está muito cheio dessa planta, por quê? Porque às vezes você vai só quebrando, tirando, quebrando e ela vai ficando. E ela vai brotando e vai engrossando a raiz. Nesses casos, o ideal era nós tirarmos a planta, replantar, né? Porque não tem como eliminar ele mais sem prejudicar a planta. Essa daqui nós vamos deixar um pouquinho, porque ela ainda está florindo, aí depois nós vamos eliminar. Mas nós vamos tentar, com umas ferramentas que o professor tem aí, vamos ver se nós conseguimos eliminar. Tudo bem? Então nós vimos aí 3 tipos de pragas, né? 3 não, mais, mas o professor dividiu em fácil, médio e difícil eliminação, tá? Existem herbicidas, né, para que nós possamos eliminar essas pragas aqui. Mas isso é para orquidários comerciais. Para nós que temos orquidários domésticos, nós precisamos eliminá-las com a mão mesmo, né? E vamos fazer isso já já. A brilhantina, você consegue eliminá-la com uma receita caseira, com pinho-sol e água, né? 100 ml de pinho-sol em 1 litro de água. E aí você borrifa na brilhantina, você vai cozinhar ela. Aí ela morre também, né? Então é uma maneira de se eliminar a brilhantina. Agora nós vamos trabalhar aqui na mesa
tentando retirar essas plantas aqui. Bom, pessoal, então agora nós vamos começar a eliminar as pragas, né? E vamos ver o que eu uso. Eu uso um alicatezinho de ponta fina, como este aqui, ó, já está velhinho de tanto eu usar ele. Por quê? Porque eu consigo ir bem profundo para retirar aqueles do número 3, lá os mais difíceis. E eu uso também uma pinça, né, para retirar como a brilhantina, por exemplo. Então a brilhantina eu pego com a pinça e aí eu puxo, olha, ela sai todinha, né? E aí nós vamos eliminando toda a brilhantina. Se o vaso estiver bem molhadinho, bem úmido, ele se torna mais fácil para eliminar, né? Então procure antes de você eliminar as pragas, procure ver se o vaso está bem úmido, porque aí é mais fácil para eliminar. Geralmente, alguns usam pinças cirúrgicas que se compra aí nas farmácias. Olha, sai tudinho, ó, as raizinhas. E você pode também, com a mão, também retirar, ó. Olha aí, ó. Ficou limpinho, né? Aparentemente não tem mais nenhuma brilhantina, mas ela volta muito rápido, porque provavelmente já devia ter sementes aqui. Então nós temos que ficar atento para eliminar. Então a brilhantina não é difícil, né? Tá aqui todo eliminado, o vasinho tá limpinho. Vamos agora aqui para eliminar o quebra-pedra. O quebra-pedra nós eliminamos com a mão. Você pega bem embaixo e vai puxando a plantinha. Você tem que tirar ela com a raiz. Se você tirar e ela não sair a raiz, você precisa usar o alicate ou a pinça para tirar a raiz. Olha, tem que sair assim, com as raízes. Procure tirar todas. Os pequenininhos são bem fáceis de retirar. E aqui nós vamos ter 2 daquele bem difícil. Então aí eu uso o alicatinho para tentar puxá-lo de lá de baixo. Não é tão fácil, não. Olha, esse saiu. Olha o tamanho da raiz dele, tá vendo? Raiz muito grande. E essa raiz aqui, ela vai engrossando. E se você tirar, mas ficar a raiz, geralmente nós puxamos e faz isso. A raiz fica toda no vaso. Aí ele brota rapidinho. Então esse aqui nós conseguimos eliminar bem, né? Vamos acompanhar para ver se ele não vai brotar. Vamos ver o outro. Então eu coloco o alicatinho bem lá embaixo. Ó, esse não saiu, ó. Ele quebrou. Então nós temos que tentar tirá-lo, se nós conseguirmos ver. Ó, eu não tô vendo mais a plantinha. Ah, tá aqui. Olha aqui, ó, a raiz. Mas provavelmente essa raiz ainda ficou alguma e ela ainda vai brotar. Mas nós demos uma boa limpada, olha, o vaso ficou limpinho, né? Então estamos sem concorrência momentânea para a planta. Vamos ver esse daqui. Esse daqui é o trevinho. O trevinho também não é muito difícil, não, né? Mas ele tem aquela raiz mais grossa que eu disse para vocês, que nós precisamos, ó, não saiu, quebrou. Olha, quebrou também, ó, ele saiu um pedacinho, mas ele quebrou. Vamos ver aqui. Bem difícil esse, devido às ramificações que ele tem, né? Então nós precisamos, olha, saiu uma raizinha, mas nós não conseguimos tirar tudo. Olha aqui, saiu raizinha também, ó. Olha quantas raízes. Só que esse é uma planta que nós vamos precisar replantar depois, porque nós não vamos conseguir eliminar toda a praga. Ele já ramificou demais. Conseguimos tirar superficialmente, né? Mas ainda ficou muitas raízes aqui no fundo do vasinho. Esse aqui, que é aquela planta mais difícil, vamos ver se nós conseguimos tirar alguns com o nosso alicate. Vamos ver, né? Tentar pegar bem no profundo. Olha, quebrou, ó. Não saiu.
esse saiu uma parte da raiz, mas ela quebrou aqui e quebrou aqui. Então, provavelmente vai brotar. Então, nós eliminamos a parte superficial, mas lá no fundo do vaso ele ainda está e vai brotar com certeza. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ir levando assim até a planta terminar a floração, depois vamos replantar, aí sim nós vamos eliminar. Quando nós formos fazer isso, aí nós voltamos aqui com esse vaso para retirar as raízes que estão lá no fundo do vaso, aquelas raízes bem grossas. Mas olha, conseguimos fazer uma boa limpeza. E nós precisamos fazer isso periodicamente nas nossas orquídeas. Limpar todas as nossas pragas, todos os nossos matos, para que nós tenhamos apenas as orquídeas recebendo nutrientes e águas que nós damos para elas. Tudo bem? Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam aí no nosso canal, deixem o like, seu comentário, como é que estão as suas plantas? Tem muitas pragas, tem poucas pragas? Coloque aí. As minhas plantas não têm praga nenhuma. Que bom, parabéns para você. As minhas têm, vocês viram aí, né? Mas o professor vai sempre trabalhando aí, tentando eliminar o máximo possível. Grande abraço para todos vocês e aguardo vocês no nosso próximo trabalho. Até lá e tchau, tchau.